Mais uma vez nós estamos aqui com o nosso deputado Rubens Ottoni, né, do Partido dos Trabalhadores, aqui do nosso querido Goiás. E nós gostaríamos que o senhor fizesse as saudações iniciais. Olha, é uma satisfação poder participar com vocês aqui mais uma vez, nesse espaço já tradicional, onde a gente tem a oportunidade de fazer o debate, de fazer a discussão, de analisar o momento político que o nosso país está passando, e mais do que nunca, um momento importante porque num momento de crise, num momento de dificuldade como esse que o país enfrenta, é muito importante que o debate se faça, que as informações elas cheguem a cada ponto, e vocês aqui têm cumprido um papel muito importante. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês mais uma vez. Pois é, e a propósito dessa nossa fala aqui, uma das coisas que está mais um calo que esse governo golpista nos coloca, mas a gente está enfrentando, que é a questão exatamente do setor elétrico brasileiro. Quer dizer, recuou daquela história fingiu que recuou, né? Porque está tentando comer pelas bandas com as distribuidoras, entendeu? De energia. Como o senhor está vendo exatamente esse momento, ainda bem, por isso que eu digo que estamos enfrentando, estamos a resistência, porque o pessoal do setor e também a sociedade civil como um todo, que faz parceria nessa luta, está atenta e lutando. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, como eu disse, aqui no Brasil, onde este governo, que é bom ressaltar, é o governo mais rejeitado, mais desgastado de toda a história do nosso país. Um governo aí que não tem nem 5% de aprovação. Mas é um governo que teima em levar adiante uma agenda contrária aos interesses do povo brasileiro. E nessa agenda que ele tem implementado, tem tentado implementar, é uma agenda onde há uma sistemática tentativa de retirada de direitos, de desmonte das políticas públicas e da entrega do patrimônio nacional. Então há uma sede muito grande desse governo em privatizar. Tudo que é possível privatizar, eles querem privatizar. Olha, chegaram ao ponto de querer privatizar a aposentadoria. Eles queriam acabar com a aposentadoria pública para abrir o quê? O caminho para vender planos de aposentadoria privada. Então, um absurdo. Então, começou lá com a aposentadoria, aí tentou todas as formas, Petrobras, agora chegou na Eletrobras. Chegou na Eletrobras, o que é um absurdo, né? Tentar privatizar a Eletrobras. E por que eu digo para vocês que é um absurdo? Primeiro que na verdade não é nem tentar entregar a empresa para o setor privado, a Eletrobras, que é uma das maior empresa estatal elétrica da América Latina. E o que é pior, não é apenas simplesmente privatizar, é vender a preço de banana. Por quê? Uma empresa avaliada aí em 370 bilhões ou mais, aí eles colocam lá uma avaliação de 12 bilhões. Absurdo, né? Sem contar que esse encaminhamento, essa tentativa deles de privatizar, de vender, de entregar a Eletrobras, eles fazem isso à revelia contra a vontade do povo brasileiro. As pesquisas mostram que mais de 70% da população brasileira é contrária à venda, à entrega da Eletrobras. Por quê? Porque o povo brasileiro sabe que se privatizar, a energia vai aumentar, o preço da energia vai aumentar. É óbvio. E por quê? Porque nós já estamos vivendo isso em muitos lugares. Nós estamos em vários lugares, em vários estados, já aconteceram a privatização, a venda de empresas do setor elétrico, e o impacto que teve na vida das pessoas foi exatamente esse. Vendeu, aumentou o preço da energia. Então o pessoal não quer isso, claro que não. Daí toda essa movimentação
Tivemos aí uma semana intensa de manifestação, tivemos greves, tivemos atos públicos, tivemos manifestações por todo o país. E manifestações não apenas dos funcionários, não apenas dos eletricitários, mas a população também participou. Tivemos manifestações de setores organizados da sociedade, que estão percebendo que essa luta contra a privatização da Eletrobras não pode ser uma luta só dos servidores. Então, foi uma semana muito importante, muito interessante. Eu participei, inclusive, de vários debates, audiências públicas, reuniões, onde as pessoas me questionavam, procurando maiores informações, manifestando preocupação quanto a isso que está acontecendo. E eu vejo que foi muito positivo. Isso sensibilizou aqui na Câmara, sensibilizou no Senado e sensibilizou também na sociedade. Eu vejo que foi um movimento muito positivo para impedir que haja a privatização da Eletrobras. Nesse mesmo assunto, eu quero destacar que teve aqui, exatamente do Partido dos Trabalhadores, né? Paulão, Léo de Brito, entendeu? Por requerimento do Léo de Brito, teve um baita debate ontem mesmo, aqui, exatamente com várias distribuidoras de energia elétrica, como o próprio Acre, que é terra do deputado do PT, Léo de Brito, né? A nossa Alagoas, que é o Paulão, entendeu? Paulão, que tem inclusive uma baita história no setor de energia elétrica, entende? Aonde dizia exatamente o seguinte, que eles estão, a partir das distribuidoras, tentando vender do Acre, de Roraima e por aí vai. É essa resistência que nós estamos fazendo, e existe manifestação e movimentação em vários estados, como você citou aí alguns, mas vários estados da federação. A movimentação ela foi muito intensa nessa semana, com debates nos estados, mas também debates aqui em Brasília, na Câmara Federal e também no Senado. Por quê? Porque já tem as experiências, como eu disse, de vários lugares onde já foi privatizada. Por exemplo, no estado de Goiás, que é o meu estado. No estado de Goiás, a empresa de energia elétrica, a CELG, já foi privatizada. A grande distribuidora. Já foi privatizada. E isso criou uma situação muito negativa para o nosso estado. O impacto foi muito ruim para o consumidor que está na ponta, né? Então, foi uma ação lesiva aos interesses do estado de Goiás, porque vendeu, na verdade nem vendeu, porque entregou esse patrimônio para a iniciativa privada, aquilo que era um grande patrimônio do povo goiano, e também criando um prejuízo muito grande na ponta para o consumidor, porque já em menos de um ano depois da privatização, o aumento na conta de energia elétrica, na conta da luz, foi muito alto. Então, a população já percebeu isso. Então, esse debate que nós fizemos e toda essa movimentação que nós desenvolvemos durante essa última semana, discutindo, alertando sobre os riscos da privatização da Eletrobras, ele buscou fôlego, buscou orientação e buscou exemplo no que já está acontecendo em vários estados. E isso demonstra que esse não é o caminho. Nós precisamos, todas essas manifestações, elas estão sendo em qual sentido? Garantir a soberania e a segurança energética do nosso país. É isso que nós estamos buscando. Aliás, nós estamos aqui com o Rubens Ottoni, né, do Partido dos Trabalhadores de Goiás, e a gente pede, né, para você curtir e contribuir com a distribuição, né, dessa nossa fala, compartilhando. Vamos compartilhar, que como eu sempre bato nessa tecla, vocês que nos acompanham, da necessidade premente de nós nos multiplicarmos, né? É uma operação geométrica, quer dizer, você tem que atingir todo esse país. E dentro ainda desse assunto, sabendo que você bate nas 11, né, tanto no campo como na cidade,
é essa questão da energia. Quer dizer, à medida que você privatiza, como é o caso aí de Goiás, a distribuidora, como que fica, por exemplo, aquele lugar lá no setor rural, principalmente, que só, por exemplo, o Luz para Todos é que conseguiu chegar? Preocupa muito. Tem um impacto muito negativo a privatização da empresa do setor elétrico. Por quê? Porque aonde a população depende das políticas públicas, e eu falava isso aqui no início, que esse governo ele tem essa prioridade de retirar direito, desmontar as políticas públicas e privatizar. Então uma coisa junta com a outra. Então aonde precisa da política pública, a empresa privada não vai chegar. Então é óbvio que a empresa privada ela só vai levar o seu serviço aonde ele for sustentável, aonde for rentável, aonde houver o interesse e houver garantia de um ganho econômico. Diferente de uma empresa pública. A empresa pública, ela tem o quê? Ela tem o seu papel social, tem a sua missão social. Então, independente dela ter o lucro, ela vai prestar aquele serviço, porque ao prestar aquele serviço ele está garantindo cidadania e aquilo é um investimento nas pessoas e vai fazer até que se ganhe em outro setor, né? Ela é sustentável, mas de uma visão mais social. Quando faz-se a privatização, isso não tem. Eu fui essa semana, por exemplo, num município aqui próximo de Brasília. Eu fui em Padre Bernardo. Padre Bernardo está a menos de 100 quilômetros de Brasília, mas é um lugar onde nós temos inúmeros assentamentos. Temos lá cerca de 1.000 famílias assentadas em vários assentamentos. E vários desses assentamentos ainda não têm o atendimento da energia elétrica. A energia elétrica chegou, a grande parte deles, através do programa Luz para Todos, que foi implementado pelo governo Lula e pelo governo da presidenta Dilma, mas alguns lugares, por incapacidade da empresa elétrica de Goiás, a CELG, na época, de poder levar adiante a gestão, apenas a gestão, porque o dinheiro era do governo federal, a gestão do programa Luz para Todos, porque tinha uma contrapartida, alguns assentamentos ficaram para trás. Agora, com a privatização, não tem nem interesse de discutir. O pessoal nem recebe, nem quer conversar. E aquelas famílias, como que elas vão fazer? Porque a empresa privada, ela faz um levantamento, fala, não é viável economicamente. Ora, e a questão social? E a questão da cidadania? E o direito do cidadão de ter acesso a um bem essencial para a sua vida? Então é por isso que todo esse questionamento, e é por isso que a grande bandeira nossa, durante essa semana, por todo o país, foi contra a privatização da Eletrobras e na defesa da soberania e da segurança do serviço elétrico, né, da nossa energia elétrica. Você começou a falar exatamente que foi ali, foi acolá, e aí eu pergunto para você, porque o Rubens Ottoni é um dos pioneiros nas caravanas. É verdade. Que tal fazer um balanço aí, como é que anda a caravana Rubens Ottoni pelo nosso estado de Goiás? É bom até dizer, porque muitos dos que nos acompanham às vezes não tiveram a oportunidade de ouvir o nosso comentário sobre as caravanas. Realmente ela tem um papel muito grande. Nós iniciamos as caravanas em defesa da democracia antes mesmo do golpe dado e que afastou a presidenta Dilma da presidência da República. Naquela época eu comecei a andar o estado de Goiás todo, denunciando a tentativa do golpe e tentando mobilizar a sociedade para nós resistirmos e impedirmos que houvesse o golpe. Então, naquela época, a caravana era democracia sim, golpe não. Esse era o mote da nossa caravana. Infelizmente, nós trabalhamos aí por cerca de um ano e acabamos chegando naquele episódio fatídico do afastamento da presidenta Dilma, que jogou o país nessa crise cada vez maior que nós estamos vivendo. Nós avaliamos e achamos que deveríamos continuar com a caravana. E continuamos com a caravana. E aí a caravana em defesa da democracia, porque aí o golpe já estava dado. A caravana em defesa da democracia. Andamos em inúmeras cidades. O que nós fazíamos nessas caravanas?
Visitávamos os municípios, visitávamos Câmara Municipal, Prefeitura, Sindicato, Associação, dávamos entrevista em rádio, enfim, conversava nos assentamentos, discutia com lideranças comunitárias, lideranças de igreja, conversávamos com a sociedade. Então foi isso que nós fizemos, distribuímos o nosso material. Agora, com o aprofundamento da crise no nosso país, porque nós estamos vivendo agora crise política, crise econômica, crise institucional, crise da democracia, uma situação gravíssima, e com a crise no judiciário, porque o judiciário agora entrou na política, um absurdo, né? E agora, com a condenação de maneira injusta e a prisão do ex-presidente Lula, a nossa caravana teve mais sentido ainda. E aí nós nos somamos com as caravanas que estão sendo feitas no Brasil. Então nós começamos a caravana lá atrás e agora nos somamos à ideia da caravana que está em todo o país. E hoje a caravana também é em defesa do direito do Lula a ser candidato. Nós estamos defendendo a democracia e defendendo o direito do Lula a ser candidato. Porque o Lula está preso injustamente, não tem nenhuma prova contra ele, né? A nossa Constituição garante que qualquer pessoa, para ser considerada culpada, ser penalizada, tem que esgotar todos os recursos e tem que ser transitado em julgado. No caso do Lula, ainda o julgamento não terminou, tem ainda recurso no STJ e tem recurso no STF. Então, como se ele nem acabou o julgamento, como que ele poderia estar considerado condenado e estar preso? Então, por isso, a nossa caravana também é em defesa da democracia e na defesa do direito do Lula ser candidato, somando com essa ideia nacional. Dentro dessa caravana, uma das coisas que eu quero destacar é exatamente a tua interlocução com a juventude, né? Como anda exatamente o nosso jovem no contexto da política. Esse é um debate que eu tenho feito muito no nosso trabalho como deputado federal e tem sido um dos eixos do nosso trabalho. Eu tenho dito isso desde 2013, desde as manifestações de 2013. Quando nós tivemos aquelas manifestações de 2013, eu alertava a companheirada em todos os lugares que eu ia para uma situação. Falava, olha, sejamos realistas. Nós precisamos interagir mais com a sociedade para entender como ela se manifesta. E eu dizia na época o seguinte: qualquer partido político que quiser ser protagonista na política nacional tem que aprofundar a sua relação e aproximar e dar oportunidades e abrir espaço para a juventude e para as mulheres. A juventude e as mulheres, elas serão protagonistas no cenário do próximo momento. Falava isso em 2013. E a partir de lá, nós começamos um trabalho. E daí, Chico, nasceu um trabalho forte no estado de Goiás com as mulheres, a ponto de hoje, em Goiás, nós temos uma presidenta do PT estadual, mulher, professora Kátia, e que será também a nossa candidata a governadora. Então, fruto desse trabalho de reconhecimento e de incentivo, do apoio, né, e de abertura e incentivo ao espaço para as mulheres. E nós temos vários outros exemplos. E também um trabalho efetivo com a juventude. Então, o trabalho com a juventude, nós organizamos um programa chamado 1000 Jovens, projeto 1000 Jovens, para transformar a política de Goiás e do Brasil. Como transformar a política de Goiás e do Brasil? Fazendo com que o jovem não seja visto como o futuro do país. Porque a questão é o seguinte: não, é muito importante a gente preparar o jovem, é muito importante dar oportunidade para o jovem, porque o jovem é o futuro do país. Não, o jovem não é o futuro do país. O jovem tem que ser o presente. A contribuição que o jovem tem que dar é enquanto jovem, com o seu entusiasmo, com a sua irreverência, com a sua maneira própria de ser, né? Com o seu incentivo, com a sua disponibilidade, com a sua energia, né? Com a sua visão de pensar diferente do que os adultos pensam. É essa a contribuição que ele tem que dar. Ora, se o jovem for o futuro, então quando é que ele vai atuar? Quando ele for adulto, aí já não é mais jovem. Ele já está aposentando. Aí
aí nós precisamos da contribuição do jovem, como eu disse, com o seu entusiasmo, com a sua irreverência, com a sua energia positiva, e é assim que nós estamos fazendo. Então o projeto Mil Jovens, ele tem aberto um espaço muito grande em todo o estado de Goiás. Nós temos centenas e centenas de jovens espalhados por todo o estado. Nós estamos incentivando a participação deles no movimento popular, incentivando a participação deles no movimento comunitário, incentivando a participação dos jovens no movimento sindical, aonde é possível participar, e incentivando o jovem também a participar da política. Porque tem uma mania de dizer o seguinte, Chico, o jovem não quer nada, o jovem de hoje não quer nada com nada, o jovem de hoje não quer nada com política. Não é verdade. Nós é que às vezes não sabemos dialogar com o jovem, nós é que não oferecemos ao jovem aquilo que é mais adequado a ele. Nós é que às vezes não falamos a linguagem dele e não oferecemos a ele aquilo que ele interessa. Ora, não é o jovem, qualquer um de nós. Se alguém oferece alguma coisa que não nos interessa, você não vai participar. Então nós temos que oferecer ao jovem algo no nível que ele tem a demanda dele. Então, por isso nós temos dialogado e temos experiências muito interessantes no trabalho com a juventude, inclusive trazendo o jovem para a atividade política. Nós estamos agora com vários municípios em Goiás, neste ano de 2018, onde o Partido dos Trabalhadores tem um incentivo à participação dos jovens e diz que precisa ter 20% de jovens em cada direção do partido, e que às vezes em alguns lugares é uma dificuldade para conseguir 20% de jovens, onde tem 10 dirigentes, tem que ter dois jovens. Nós temos municípios em Goiás onde a maioria é jovem. E eu tenho, por exemplo, nós temos um município que é um exemplo emblemático, que é o município de Palminópolis, onde nós não temos apenas a maioria de jovens. Toda a direção de ponta a ponta, 100% da direção é formada de jovens, homens e mulheres, né? Temos 6 membros na direção executiva, 3 homens e 3 mulheres e 6 jovens. Então, e vários outros municípios onde a maioria é jovem. Então isso é fruto de quê? Desse trabalho de incentivo. Então quando a gente tem a sensibilidade, o incentivo, a dedicação, o interesse, a disponibilidade, a abertura de espaço para que o jovem cresça, ele cresce pessoalmente e ajuda também a nossa política a crescer. Então o projeto Mil Jovens para transformar a política de Goiás e do Brasil tem sido um exemplo de sucesso no trabalho nosso. Como nós estamos falando do estado de Goiás, o estado de Goiás tem uma tradição que é todo do Brasil, e não só do Brasil, do mundo possivelmente, já que você falava exatamente da mulher e da juventude, né? Até que ponto você que já vem há muito tempo trabalhando nisso, quer dizer, foi direção do estado de Goiás nesse sentido e continua sendo, né? Que é exatamente o seguinte: como você conseguiu fazer essa transposição daquele jeito clássico goiano, vamos dizer assim, entende? E conseguir emplacar exatamente uma mulher para governadora. E vamos ganhar a eleição. O detalhe é esse: vamos ganhar a eleição porque hoje a professora Kátia, que é a nossa pré-candidata a governo de Goiás, ela é a grande novidade do processo eleitoral. É a menos conhecida ainda, porque nunca exerceu o mandato, né? Diferentemente dos nossos adversários, mas hoje já é a grande novidade. Por quê? Pela sua maneira de ser, uma mulher inteligente, mulher de energia, de disposição, mulher competente, preparada, conhece o estado de Goiás como poucos políticos goianos conhecem, apesar de ser uma menina jovem, né? Mas é da universidade, professora universitária. Então hoje é a grande novidade do debate eleitoral em Goiás. E isso por quê? Porque é aberta a oportunidade, é tudo mérito das pessoas. No caso, mérito dela, pela capacidade, pela competência, e ela aproveitou o espaço que foi aberto para ela. Então, isso nós precisamos fazer de maneira permanente, porque imagina inúmeras lideranças que aí estão, que necessitam apenas da oportunidade para poder desabrochar, aparecer e cumprir o seu papel. Então, para mim é um orgulho muito grande
poder ver no nosso trabalho, no nosso mandato popular em Goiás, poder contribuir para o surgimento de lideranças dos mais diferentes setores, o incentivo à participação das mulheres e da juventude. E esse trabalho nós temos desenvolvido não apenas no estado de Goiás, temos desenvolvido esse trabalho aqui no Distrito Federal, temos desenvolvido no estado de Tocantins, temos sido chamados para desenvolver no estado de Minas Gerais. Por quê? Porque as pessoas vão sabendo desse trabalho. Nós fomos convidados agora, jovens nossos aqui que nos representam, para poder participar em São Paulo, para levar a nossa experiência para servir de incentivo lá em São Paulo também. Se você com o jovem já foi para a ONU, hein? Exatamente. E um dos nossos jovens, o Gabriel, que agora, inclusive, o Gabriel foi eleito agora secretário da Juventude em Goiás. Então é secretário estadual da Juventude e ele hoje é embaixador da Juventude na ONU, né? Foi para lá, participou e hoje cumpre um papel importantíssimo aqui. Então isso é um trabalho que eu quero, eu tenho um prazer muito grande de desenvolver, fico emocionado de ver que a gente tem a condição de cumprir esse propósito e vou ser sincero para você, esse trabalho lá na base, com a juventude, né? O trabalho com as lideranças, homens e mulheres em cada canto do estado de Goiás, com as lideranças populares, com o movimento sindical, me fascina muito mais do que o trabalho aqui no Congresso Nacional, apesar de eu entender e saber da importância que esse trabalho aqui tem, porque aqui nós temos que estar firmes na luta e na resistência para impedir a retirada de direitos, impedir o desmonte das políticas públicas, para defender a democracia, para evitar impedir que o autoritarismo tome conta no nosso país. A gente sabe da importância de estar aqui, mas essa presença lá na base, ela nos dá a energia necessária para enfrentar o rojão aqui na Câmara dos Deputados. Sem querer rasgar seda para você, entendeu? Mas eu sou testemunha de exatamente que não é de hoje esse modelo de militante seu, entendeu? Em ter exatamente o seguinte, uma das coisas que eu admiro em você é que você chega lá para fazer intervenções nas cidades que eu já testemunhei, entendeu? Você é mais de ouvir do que falar. Geralmente você ouve para depois interagir. E daí eu acho que advém essa felicidade sua de atuar exatamente tanto no contexto do jovem, como das mulheres, como do conjunto lá do produtor rural. Meu trabalho é permanente, eu ando o estado todo, o país todo, vou aonde sou chamado e é no campo e na cidade, como você disse, né? Só aqui no estado eu ando pelo menos 10.000 quilômetros por mês de carro, né? Viajando, conversando com as lideranças e nessas visitas, nesse contato, eu ganho muito mais do que levo. Aqui eu recebo muito mais do que eu levo. As pessoas, é claro, estão ávidas de ter a informação que a gente leva daqui para lá, né, de a nossa contribuição, mas eu volto energizado, eu volto animado e pronto para continuar a minha tarefa aqui em Brasília. Então eu faço isso de maneira muito feliz, gratificado, e acho que esse é outro segredo, porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né, aquilo que a gente sente bem, a gente sempre faz melhor. E é por isso que eu trabalho assim. Pois é. Daí é que vem também o lance de tamanha felicidade e resistência de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, a propósito disso, eu gostaria de falar contigo, por que tamanha perseguição em cima do Lula a ponto de querer impedir visitas, determinadas visitas, fazem uma burocracia danada, mesmo quando até comissão instituída aqui pela Câmara, entendeu? Teve num primeiro momento resistência, teve que recorrer para poder acontecer. É um autoritarismo muito grande e uma injustiça muito grande. Eu falei já aqui no início que isso é ilegal, é contra a nossa Constituição. Nossa Constituição diz claramente que uma pessoa, para ser condenada, ela precisa esgotar todos os recursos. No caso do Lula não foi esgotado, né?
Mas o autoritarismo, ele continua. Por quê? Porque os nossos adversários estão desesperados. O problema dos nossos adversários não é o Lula preso ou o Lula solto. O problema deles é o Lula candidato. Porque eles não conseguiram, mesmo com o golpe, eles não conseguiram criar uma alternativa para disputar as eleições. Porque eles achavam que, tirando a Dilma, colocando o Temer, eles iam dar um jeitinho, arrumava logo um candidato, chegava na eleição e estava legitimado o golpe através do voto popular. Um engano. Né? O povo não caiu nessa. Pelo contrário, a presença deles no governo serviu para desmascarar, serviu para demonstrar aquilo que nós falávamos antes do golpe. O que ia acontecer? Eles falavam que o Brasil ia melhorar. No outro dia, tirando a Dilma, no outro dia os problemas estariam resolvidos. O que aconteceu? Aprofundou a crise econômica, a crise política, e eles não construíram uma alternativa eleitoral também. Então, daí o desespero deles. Então, hoje eles não têm um nome e eles querem, então, o que eles querem fazer? Impedir que o Lula seja candidato. Não vão conseguir. Não vão conseguir impedir o Lula de ser candidato. Por quê? Porque a legislação, ela garante. Ela garante. Quem define candidatura não é o TRF4. Quem define candidatura é a Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral só pode se manifestar sobre, não apenas a candidatura do Lula, mas qualquer um que for registrado, depois do registro. O prazo limite de registro de candidatura é o dia 15 de agosto. Nós vamos apresentar no dia 15 de agosto, o Lula já autorizou, o PT vai lá e vai registrar a candidatura do Lula. Ah, mas e se alguém impugnar? Com certeza alguém vai tentar impugnar. Mas aí vai impugnar, o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que analisar, como vai ter que analisar outros processos também, porque outras impugnações deverão ser apresentadas. E tem prazo até 20 dias antes da eleição para julgar essas impugnações. 20 dias antes da eleição, né, já está lá para o dia 17 de setembro. Então, veja você. Então, e se eles impugnarem lá, nós ainda temos recurso ao STF. Temos recurso ao STF. Então, nós temos todas as condições de levar a candidatura do Lula até o final. Até porque, aí não é uma coisa só nossa, não é nós que estamos falando. Só pegar o resultado da última eleição municipal. Na eleição passada, mais de 300 prefeitos disputaram a eleição, mesmo com pedido de impugnação. E muitos deles ganharam a eleição. Inclusive em Goiás, 12 prefeitos ganharam a eleição em Goiás. E estão governando, mesmo estando impugnados, foram julgados depois. Então, é o caso nosso. Então, daí o desespero dos nossos adversários. Daí a pressão que eles tentam fazer, até de impedir visita. Mas não vai adiantar. Porque lá na rua, lá no interior, lá no assentamento onde eu tenho ido, as pessoas dizem o seguinte, ó, pode falar, eu ouço até de pessoas que não tem nada a ver com o PT. Esses dias eu ouvi de uma pessoa, olha, eu conversando com a pessoa, eu até levei um susto, porque ele falou assim, olha, eu vou falar para o senhor, eu nunca votei no Lula, e eu nunca votei na Dilma. Então decidi para mim, falei assim, mas dessa vez eu voto. Dessa vez eu voto e vou votar. E eu chego em outras pessoas, porque ele falou assim, porque é uma injustiça, quem é que não está vendo a injustiça que está sendo cometida? Eu nunca votei e agora voto, porque quem é que não está vendo a injustiça que está sendo cometida? Em outros lugares a gente ouve a pessoa falar, pode falar o que quiser do PT, pode falar o que quiser do Lula. Mas na época que o PT era governo, na época que o Lula estava na presidência, a nossa vida era melhor. É assim que as pessoas falam, a nossa vida era melhor. Então pode falar o que quiser do PT, pode falar o que quiser do Lula, mas na época deles, a nossa vida era melhor. Sim, então essa a manifestação. Vamos citar aí o preço do gás de cozinha. É isso. Um absurdo. Né? Combustível é um absurdo. E aí, já estamos chegando ao final do programa, mas eu quero um comentáriozinho seu em cima da última pesquisa, do último final de semana, entendeu? Da Datafolha. Pesquisa que confirma aquilo que nós já temos dito já há algum tempo, né? E confirma o que eu estava dizendo para você, aumenta o desespero dos nossos adversários. Vai chegando perto da eleição e as pesquisas, faz pesquisa de um jeito, faz pesquisa de outro, e o que dá? Lula em primeiro lugar, disparado,
em primeiro lugar, e ganha em todos os cenários de segundo turno. Em todos os cenários com o Lula é vitorioso. E aí eles partem para o desespero. Aí eles tiram o Lula da pesquisa. E quando tira o Lula da pesquisa, quem é que cresce? O indeciso e o nulo. Não tem candidato nenhum que cresce. Tira o Lula, cresce o indeciso e o nulo. Por quê? Porque o povo fica, quando tira o Lula, o povo fica esperando o Lula. Então, essa é a situação. Então a pesquisa comprova aquilo que nós estamos vendo na rua. Porque na rua é mais do que isso. Na rua, aonde nós estamos andando, é cada vez mais intenso as manifestações de apoiamento ao Lula. E as pessoas até exageram, porque nós estamos trabalhando com força para libertar o Lula, porque a prisão do Lula é uma prisão injusta, não tem culpa nenhuma, não tem nada que comprove, nada que faça com que ele tenha que estar preso. Então nós estamos trabalhando para que o Lula esteja livre, mas tem pessoa que fala assim, ó, não interessa se ele está livre ou vai estar preso, meu voto é dele, né? Agora nós queremos o Lula livre, Lula candidato para o Lula estar aonde ele precisa estar, aonde o povo brasileiro quer que ele esteja. O povo brasileiro não quer ele em Curitiba, o povo brasileiro quer ele em Brasília, no Palácio do Planalto, para viver aquele momento que o povo brasileiro viveu, para o povo voltar a ser feliz, aquele momento que tinha desenvolvimento econômico, tinha geração de emprego, tinha geração de renda e tinha vida melhor para todos os brasileiros e brasileiras. Nessa bateria de lançamento da pré-candidatura do Lula, né, nos estados e tal, o último foi agora nas Minas Gerais. E o seu companheiro, né, também do Partido dos Trabalhadores, só que do Ceará, né, o deputado José Guimarães, líder da oposição na Câmara, ocupou a tribuna e parte dessa fala dele foi exatamente com relação à temperatura pró-Lula, pró-Dilma nas Minas Gerais. No Brasil inteiro, né? Na verdade, no Brasil inteiro, a pesquisa demonstra que o Lula ganha em São Paulo, ganha do Alckmin em São Paulo. Então, um lugar onde tradicionalmente nós não ganhávamos. Em São Paulo era mais difícil. Então nós ganhamos em São Paulo, ganhamos em Minas e estamos ganhando no Brasil inteiro, em todos os estados da federação. Essa pesquisa mostrou isso. O Lula ganha em todos os cenários de segundo turno e ganha em todos os estados. Então é o seguinte, ó, você que curtiu aí, compartilhe, e para concluir eu vou passar a palavra aqui para o senhor, mas exatamente o seguinte, pedindo que nesse momento aqui o senhor faça o alerta da necessidade de nós termos aqui no Congresso Nacional, entendeu, um corpo forte. Nós temos um número nesses 513 e lá nos 81, né, do Senado, nós temos que estar casado, porque elegendo o Lula nós vamos precisar por demais para revogar tais medidas aí, como por exemplo a reforma trabalhista, e espantar essa história de privatização. É verdade, nós estamos vivendo um momento, como eu disse desde o início, um momento muito delicado, um momento difícil. Temos aqui no Congresso Nacional feito um trabalho muito importante de luta e de resistência, e os movimentos por todo o país também têm demonstrado essa garra de luta e de resistência, mas nós queremos fazer de 2018 um ano que não seja apenas um ano de luta e de resistência. Nós queremos fazer de 2018 um ano de vitória. E para fazer de 2018 um ano de vitória, é claro, um ano de vitória em 2018 é virar o jogo. É virar essa triste página da política nacional. É isso que nós precisamos para 2018. Então não basta mais o que nós fizemos em 2016 e 2017, que é luta e resistência. Temos que continuar com a luta e com a resistência, mas em 2018 nós temos que fazer o ano da virada. Virar o jogo, dar a volta por cima, né? Virar essa triste página da política nacional, eleger Lula presidente e o que você disse, dar retaguarda para ele. Porque pouco adianta eleger Lula presidente e jogar ele no covil dos leões. Nós precisamos dar a ele uma retaguarda necessária para que aqui ele tenha a condição de fazer as mudanças que nós vamos ter que fazer.
porque nós vamos ter que retomar uma série de políticas públicas que já foram desmontadas. Vamos ter que rever uma série de ações arbitrárias, né, que foram realizadas aí por esse governo golpista e que nós não podemos aceitar, que foi contra os interesses do povo brasileiro. Então tudo isso vai ser um trabalho árduo, que quanto mais deputados e deputadas, senadores e senadoras nós tivermos aqui do lado democrático, do lado popular e do lado da maioria do povo brasileiro, será mais importante. Mas eu tenho ouvido isso na rua. O que eu tenho ouvido na rua, assim, ó, nessa eleição não basta votar para presidente, nós temos que votar de ponta a ponta. É isso que o povo tem dito. É isso, e é de ponta a ponta com Lula 2018.